Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de volta para ensinar vocês a fazer um pão caseiro. Para essa receita eu vou usar 1 kg de farinha de trigo, vou usar 2 colheres de sopa de açúcar, uma colherzinha de café, de cafezinho de sal, 2 ovos e um fio de óleo. Isso para fazer a massa do pão. Eu vou pegar a farinha de trigo, eu posso colocar ela numa mesa grande, já fazer ela aberta numa mesa, ou eu posso a princípio começar numa travessa e depois levar ela para uma mesa. Queria pedir a vocês que não são inscritos no meu canal para se inscrever, deixar o seu like e ao fim desse vídeo falar se você gostou, tá? Os ingredientes são esses: 1 kg de farinha de trigo, 2 ovos e um fio de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, uma colherzinha de sal, ou se você gostar do pão com um pouquinho mais de sal, você adiciona, e água. Eu vou colocando a água e eu venho mostrando para vocês até que dê o ponto da massa, para eu mostrar para vocês exatamente o ponto que a massa tem que chegar. E eu não tenho uma quantidade exata de água para ir colocando, a gente vai meio que no olhômetro. Também para essa receita eu vou usar 15 gramas de fermento biológico, fermento para pão, tá bom? Já já eu tô de volta com todos os detalhes para você. Bom, pessoal, para aquela medida que eu passei para vocês, eu usei 3 xícaras de água. E aí a massa, ela ficou mole, tá? Porque na verdade eu ia fazer aquele pão que a gente amassa na mão, à mão. E aí eu tive que partir para a segunda opção, que era fazer o pão com a massa mole. Ele vai ter uma textura diferente, mas fica tão saboroso e macio quanto. Eu usei dessa xícara aqui, 3 xícaras dessa de água. E ele chegou nessa textura, tá? Então, deixa eu ver se eu mexo aqui pra vocês verem. Ó a textura. Então, depois de bati a mão mesmo. Você tinha a opção de colocar na batedeira, porém eu não coloquei na batedeira. Agora eu coloquei aqui nas formas já untadas. E ele vai ficar por 1 hora aqui coberto, ou com plástico filme, ou com pano de prato. Ou você pode pôr para descansar até dentro do forno também. E depois ele vai assar, tá? Ele vai ficar aqui para poder ele dobrar o volume, crescer um pouco mais, até que ele vá para o forno. Então, depois a gente vai ver o resultado, eu volto com vocês assim que o pão estiver pronto, até daqui a pouco. Então, gente, eu tô aqui de volta. Por causa da claridade, talvez vocês não consigam ver direito minha massa. Você pode ver na parte anterior do vídeo que ela tava na metade da forma, então ele cresceu totalmente. Tem mais ou menos 40 minutos, quase 50 minutos que eu coloquei ele para descansar. Eu coloquei um pano de prato por cima e quando eu vim agora ele tava passando da forma. Eu tive que ajeitar ainda as bordas que tava caindo para fora da forma. Então agora eu vou levar ao forno em 180 graus por mais ou menos de 40 a 45 minutos. Isso fica muito de acordo com a potência do seu forno, como você quer ele dourado. Eu pincelei gema em cima. O dali do canto você consegue ver melhor. O restante tá refletindo aqui por causa da janela que eu tenho. Mas aí é mais ou menos isso. Agora ele vai para o forno. Quando eu tirar, eu digo exatamente quanto tempo eu deixei o meu. E vamos torcer para que ele fique certinho, tá bom? Então, o meu próximo passo é voltar depois que ele estiver saindo do forno. Até mais! Bom, pessoal, finalizando aqui o meu pão. Eu fiz 2 como pão de forma. Você vê que ele tá fofinho, olha. Não é um pão, ó. Fiz um em formato de coração, que eu usei uma forminha que eu tinha. A textura dele não fica como um pão, ele fica mais rústico, porque ele é um pão com a massa mole. Então, se ele fosse com a outra massa que é mais leve, ele ficaria mais com a cara de pão desses que a gente compra na padaria. Mas o sabor tá bom, ele ainda tá muito quente, eu acabei de tirar e desenformei. Esse aqui eu deixei ele dourar um pouquinho mais. A casca ele fica um pouquinho durinha, mas por dentro ele tá do mesmo jeito desse, ó. Tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se você já fez ou tem alguma receita, tem alguma dica para me passar, deixa nos comentários e vamos para o próximo vídeo.